Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Fitos. Nós estamos iniciando mais um vídeo, vamos dar sequência aos assuntos que estamos falando sobre a fitoterapia. Só recapitulando, nós já falamos sobre alguns detalhes, relacionados às leis, que hoje amparam os estudos científicos relacionados às plantas medicinais. Também já definimos a diferença aliás, a explicação do que é droga vegetal, né? Já falamos um pouco também a respeito da importância do cuidado, principalmente do uso responsável das plantas, e também entendemos que as plantas elas têm, o seu grau de toxicidade, por isso devem ser usadas com muito cuidado, sem exibicionismos ou modismos, Infelizmente, nós temos, aqui no nosso país principalmente, muitos modismos de uso de plantas de forma indiscriminada, e aquele velho ditado que diz que planta, se não fizer bem, mal também não faz, não é bem assim, Ela contém sim o seu grau de toxicidade e deve ser usado com responsabilidade. E hoje nós vamos iniciar agora alguns vídeos onde nós vamos passar para vocês algumas informações de plantas que já possuem estudos e que comprovam a eficácia das mesmas em algumas desordens orgânicas, E vamos começar falando sobre uma área muito importante do nosso organismo, a área gastrointestinal, tá bom? Então, eu já quero pedir para você que assista esse vídeo, compartilhe com pessoas com quem você se importa, tá? E nos ajude a divulgar essas informações para que muitas outras pessoas também tenham acesso a informações com conteúdo verídico, com conteúdo onde nós temos comprovação. Meu nome é Edson Barbosa, e sou fitoterapeuta, trabalho com plantas já há algum tempo, e o nosso objetivo aqui é passar para vocês informações que possam fazer a diferença, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui e vamos abrir o nosso PowerPoint. Vamos falar então, conforme eu já disse, sobre as desordens gastrointestinais. E nessa questão das desordens gastrointestinais é muito importante entendermos que há sim, o nosso sábio Deus proveu uma variedade muito grande de plantas que nos auxiliam nas mais diversas áreas do nosso organismo. Isso é muito importante. E, claro, quando você usa de forma correta, essas plantas podem eliminar muitos problemas de saúde no seu organismo. Isso é maravilhoso e nós precisamos entender bem, do uso dessas plantas. Vamos então aqui. Eu vou diminuir aqui o nosso quadrinho para ficar mais fácil, e não atrapalhar a leitura dos slides. Então, a fitoterapia ela constitui uma forma de terapia medicinal que vem crescendo notadamente neste começo do século XXI. Segundo a portaria número 971, de 3 de maio de 2006, do Ministério da Saúde, a fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas, como a gente já viu em vídeos anteriores, farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. O Brasil, com seu amplo patrimônio genético e sua diversidade cultural, tem em mãos a oportunidade para estabelecer um modelo de desenvolvimento próprio e soberano no Sistema Único de Saúde. Com o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, esse modelo deve buscar a sustentabilidade econômica e ecológica, respeitando princípios éticos e compromissos internacionais assumidos e promovendo a geração de riquezas com a inclusão social. Então, nós percebemos aqui que o nosso objetivo, nesses estudos que estamos passando para vocês, é analisar, refletir e formar sólido conhecimento a respeito da utilização de plantas medicinais e fitoterápicos em diferentes desordens orgânicas.
Também apresentar os principais fitoterápicos utilizados tradicionalmente nas mais variadas desordens orgânicas. Analisar os mecanismos, posologia, indicações e contraindicações do uso de fitoterapia nas mais variadas desordens orgânicas. Então, o que nós queremos, né, dentro desses slides, desses estudos, é mostrar, né, para vocês, né, e isso é muito importante, que existem sim plantas que ajudam a curar doenças, não só prevenir, mas curar também. Porém, eu preciso entender que essas mesmas plantas que podem curar doença, elas têm as suas contraindicações, elas têm as suas reações adversas, né? E isso é importante para que eu possa ter um cuidado com o uso das mesmas. Então, fica ligado, porque você vai conhecer muita coisa aí relacionado a esse universo que é a fitoterapia, tá bom? Então, dando sequência, a fitoterapia e os seus fitomedicamentos apresentam um amplo espectro de indicações para as doenças gastroenterológicas e vem se firmando como uma estratégia terapêutica de prevenção e tratamento de diversas desordens. As vantagens do uso da fitoterapia nessas desordens são inúmeras. Entre elas, o alto custo dos medicamentos alopáticos, além de apresentarem maiores efeitos adversos. Então, nós percebemos aí que existe uma grande vantagem no uso das plantas medicinais. Um deles é a questão econômica, né? Então, plantas, elas têm preços bem mais acessíveis que os medicamentos alopáticos, né? Que os medicamentos convencionais. E o outro é a questão das contraindicações. Por quê? Porque mesmo as plantas tendo sim a sua reação adversa, a sua contraindicação, mas se você for comparar com os produtos de origem sintética, as reações adversas dos produtos sintéticos são infinitamente maiores do que os das plantas naturais, tá bom? É por isso que a gente sempre faz questão de enfatizar que nós não estamos aqui para colocar medo nas pessoas para não utilizar as plantas. Não é a nossa intenção. O que nós queremos é conscientizar as pessoas para usarem de uma forma responsável e com cuidado, mas reforçando, as reações, as contraindicações, elas são muito menores do que os produtos de origem sintética, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência. Vamos falar um pouquinho sobre as desordens bucais, as desordens da mucosa oral. Uma das doenças mais comuns é a cárie, é de etiologia multifatorial e pode desencadear a uma destruição localizada nas estruturas dentais. A fermentação dos carboidratos na boca por micro-organismos provoca uma queda acentuada no pH de 7,0 para menos de 5,5, ocorrendo desmineralização da superfície do esmalte. A produção e liberação de endotoxinas e ativação de monócitos e macrófagos resultantes da destruição do tecido periodontal provoca a liberação de fatores inflamatórios que levam à reabsorção do osso alveolar e destrói o tecido conectivo. Então, olha só que coisa interessante, né? Nós observamos aqui que, principalmente, a fermentação dos carboidratos, né, que é provocada por micro-organismo, altera o pH sanguíneo. E essa alteração, que o normal deveria ser de 7,0, diminuindo, ela pode trazer problemas. Então, nós falamos que vamos comentar aqui sobre desordens gastrointestinais, não é isso? E não dá para começar a falar, né, de problemas estomacais, intestinais, sem antes começar pelo principal veículo, que é a boca, né? Então, precisamos ter muito cuidado naquilo que nós estamos ingerindo ou na forma que ingerimos para que nós possamos ter uma saúde completa. Então, não vamos iniciar pela mucosa oral. É muito importante nós termos cuidado com o excesso, né, dos carboidratos e com a qualidade dos mesmos, tá bom? Então, existem fitoterápicos que possuem efeitos terapêuticos sobre a atividade antimicrobiana, documentadas, né? A indústria odontológica passou a utilizá-los em cremes dentais,
com bons resultados nos controles das doenças orais, principalmente a cárie. Diversos cremes dentais no mercado, compostos por fitoterápicos como aloe vera, gengibre, chá verde, própolis, mirra, alecrim, entre outros, uma vez que podem atuar na redução da inflamação da gengiva e apresentar efeitos antimicrobianos, antifúngicos e antiulcerogênicos na mucosa oral, bem como pode ser estimulante de cicatrização da mucosa. Então é sabido que existem muitas plantas, né, que já existem na forma de cremes dentais e que atuam, né, principalmente como anti-inflamatórios, antifúngico, anti-ulcerogênicos, né, da mucosa oral. Isso é muito interessante, por isso que, às vezes, nós não temos aquele cuidado, né, quando vamos adquirir um creme dental. E é muito bom você optar por um creme dental de qualidade, né, que contenham plantas que atuem, né, como anti-inflamatórias, antifúngicos, para prevenir o seu sistema dentário, né, toda a sua arcada dentária, e assim automaticamente te fornecer uma qualidade na sua boca muito melhor, tá bom? Outra questão, ainda falando das desordens da mucosa oral, adicionalmente o própolis, apesar de não ser um fitoterápico, tá bom? Só relembrando, né, esse detalhe, o própolis não é um fitoterápico, e sim um subproduto produzido por abelhas a partir da extração feitas pelas mesmas de diversas plantas. Existem estudos documentando a ação antibacteriana do extrato de própolis. Segundo o perfil químico, mais de 12 tipos químicos diferentes de própolis brasileira já foram identificados, sendo que os mais efetivos nas desordens orais são o tipo 3, provenientes do sul do país, e o tipo 12, provenientes do sudeste do Brasil. Observou que o uso da solução de extrato alcoólico de própolis utilizadas em bochechos consegue reduzir em, olha só, 81% a quantidade de S. mutans, sendo que esse efeito está relacionado à redução da atividade da glicosiltransferase e, consequentemente, menor adesão bacteriana aos dentes. Você está vendo como a própolis ela é fantástica? O enxágue ajuda a diminuir as bactérias nocivas aos dentes, né? O enxágue bucal através do extrato de própolis. Então a gente está falando de fitoterapia, mas não dá para não citar o extrato de própolis, porque é um derivado, né, de plantas, né? Uma vez que as abelhas usam as flores para produzir a própolis, ok? Então, olha, muito interessante, precisamos ter todo esse cuidado com relação à mucosa oral, né? Então, utilizar fitoterápicos com fins, né, anti-inflamatórios, também como agente preventivo, evitando a cárie, isso vai te trazer uma saúde fantástica, ok? E no próximo vídeo, nós vamos dar sequência à fitoterapia nas desordens gastrointestinais e vamos falar um pouco sobre as desordens gástricas e assim por diante. Então, desde já, quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e assim você será notificado todas as vezes que nós produzirmos conteúdo, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.